Então é isso aí, nação. Vamos para as últimas informações do nosso Flamengo. E com a dificuldade da negociação entre Flamengo e Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz, o nosso Mengão traça o plano B para não ficar sem um reforço para esta posição. Então, se não der certo o Flamengo contratar Léo Ortiz, o nosso Mengão deve fazer uma proposta oficial pelo zagueiro Joaquim dos Santos. Então, o plano B foi traçado e deve ser seguido caso o nosso Mengão não tenha êxito em Léo Ortiz. A matéria foi inicialmente divulgada pelo site Globoesporte.com. Joaquim desperta o interesse do Flamengo. Santos diz que conta com um jogador para a temporada. Zagueiro é sondado pelo rubro-negro e também recebe consultas da Europa. A permanência do zagueiro Joaquim no Santos para o início de 2024 não está garantida. Nas últimas semanas, o zagueiro recebeu consultas do Flamengo, do Sporting de Portugal e também do Olympiacos da Grécia. Nos próximos dias, o agente do jogador deve ter uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira para debater uma possível saída. A princípio, o Santos conta com um atleta para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B do Brasileirão ao longo do segundo semestre. No dia 28 de dezembro, inclusive, o Peixe soltou uma nota comunicando a permanência do zagueiro em seu elenco para 2024. Acho que o Flamengo já teve sua boa fase, né? Temos quase uma filial de atletas no Flamengo. E isso é até positivo, porque conquistaram grandes resultados com os meninos da Vila. O Joaquim faz parte dos planos do Santos. Está ambientado e trabalhando, afirmou o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, nesta terça-feira, na CBF. O cenário, no entanto, pode mudar nos próximos dias. Isso porque o interesse do Flamengo agradou ao atleta, que vê no rubro-negro a possibilidade de uma vitrine que poderia levá-lo à seleção brasileira a médio e longo prazo. O time carioca tem interesse em Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e em paralelo a isso monitora o mercado em busca de outros nomes para a posição. Questionado sobre a investida flamenguista, o presidente Marcelo Teixeira reforçou o posicionamento do Santos em não querer negociar o titular da defesa neste início de temporada. O Joaquim faz parte dos planos do Santos, está ambientado, está trabalhando na pré-temporada e pretendemos manter o Joaquim tanto com vista nos Campeonato Paulista como também no Brasileiro, afirmou o presidente. Outras duas possibilidades para Joaquim são Sporting de Portugal e Olympiacos da Grécia. Ambos os clubes procuraram os representantes de Joaquim nos últimos dias e apresentaram um projeto de longo prazo no futebol europeu. O plano de carreira do defensor é se transferir ao velho continente ainda neste ano, mas com o Flamengo no caminho, a rota pode ser alterada. O jogador ainda não avisou seus representantes sobre o que pretende fazer e, ainda nesta semana, deve tomar uma decisão. Portanto, o plano B foi traçado para o Flamengo. Joaquim, zagueiro revelação do Santos, é o nome preferido caso a negociação com Léo Ortiz não tenha andamento. Nós sabemos que o Flamengo ofereceu muita grana para contar com um atleta do Red Bull Bragantino, que hoje é considerado o melhor jogador do time paulista, só que o Bragantino bateu o pé e disse que não negocia o jogador por no mínimo 10 milhões de euros. É muita grana para um zagueiro do futebol europeu. Claro, ele é um excelente jogador, tem que ser valorizado porque se destacou muito nesta última temporada com a camisa do Red Bull Bragantino, só que está sendo transferido para um time brasileiro, não é europeu. Os papéis aí estão sendo invertidos. Quando se quer lucrar, é para o futebol europeu. Se de fato o Bragantino quer esses valores, tem que colocar na multa rescisória para o futebol europeu e não para um time brasileiro. É impossível um time brasileiro pagar 60, 70 milhões
por um zagueiro que aqui está jogando no futebol nacional. Então, portanto, o Flamengo já fica de olho, né, e traça o plano B caso o Bragantino não aceite a proposta do rubro-negro. O nosso Mengão já teria um outro nome na lista de possíveis reforços, né? E de acordo com o site Globoesporte.com, jogador seria Joaquim dos Santos. Todavia, o presidente do Santos negou qualquer possibilidade de saída do jogador. Só que com essa investida do Flamengo, o atleta vê com bons olhos, né, para alavancar ainda mais a sua carreira e, quem sabe, chegar a uma seleção brasileira, né? O Santos, que caiu para a segunda divisão, com certeza a visibilidade será bem menor, né? Até porque os lucros que o Santos irá ter com essa jogando a Série B são menores do que jogando a Série A. Então, tudo isso influencia se por acaso chegar uma proposta vantajosa para o time paulista. Então, vamos aguardar e ver se o Flamengo fará uma proposta oficial pelo jogador. Penso eu que sim, pois a negociação com o Bragantino não deve continuar de uma maneira positiva. Pelo contrário, o Bragantino não vai vender Léo Ortiz por no mínimo 65 milhões. Então, esqueça. Tem que partir para uma outra opção. E a opção foi traçada. Joaquim dos Santos pode estar pintando no Flamengo em 2024. Outro jogador que o Flamengo também não desistiu de contratar é Evander. Isso mesmo, né? Vamos acompanhar aqui os valores que o Flamengo tem oferecido para contar com o jogador nesta próxima temporada. Flamengo faz proposta superior a 30 milhões por parte dos direitos de Evander. O Flamengo oficializou proposta ao Portland Timbers dos Estados Unidos para contratar o meia Evander. O rubro-negro insiste na contratação do meia e sinalizou com 7 milhões de dólares, 34 milhões na cotação atual, por 70% dos direitos do jogador. O desejo inicial era adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta. Mas, para tentar concluir o negócio, o clube mudou a estratégia e optou por tentar comprar parte, cerca de 60% a 70%. O valor de 7 milhões de dólares será variável de acordo com a porcentagem final da negociação. O Flamengo deseja um vínculo de 3 anos com Evander, que hoje está com 25 anos. Há metas que podem fazer a negociação chegar a 41 milhões de reais. O modelo de empréstimo com a opção de compra era uma opção para os cariocas, mas não agradou aos americanos. Internamente, a operação é considerada difícil, já que os americanos fazem jogo duro para negociar o seu melhor jogador da última temporada da MLS, que custou 10 milhões de dólares no final de 2022. O trunfo do Flamengo é o desejo de Evander de retornar ao futebol brasileiro. O meia ainda está de férias no Rio de Janeiro e aguarda para se reapresentar ao Portland. Vale destacar que o Vasco tem direito a 3,5% do valor de qualquer venda de Evander, devido ao mecanismo de solidariedade. Então, Evander é um jogador que o Flamengo pretende contratar e, inclusive, formalizou proposta de 30 milhões de reais, cerca de 7,5 milhões de euros. Então, o Flamengo agora aguarda a posição do time inglês para ver se vai aceitar ou não, né? Jogador esse que teve passagem, foi destaque do Vasco, né? Foi revelado pelo Vasco e hoje está jogando na MLS. Vamos torcer que ele seja contratado. Claro, todo jogador nesse momento será bem-vindo, pois a reformulação de elenco, que já era para ter sido feita há muito tempo, parece que vai sair do papel. O Flamengo com várias negociações aí em atividade. É claro que isso leva um certo tempo, ainda mais por se tratar Flamengo, né? O Flamengo hoje tem um poderio financeiro muito grande, então os times querem aumentar o valor da pedida dos jogadores. Então pode ser que o Flamengo consiga contratar o jogador para esta temporada de 2024. E aí, nação rubro-negra, Evander seria um bom nome para o Flamengo? Participa e deixe a sua opinião nos comentários.